Começa agora mais um Indaga Biólogo. Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Nesta semana, o Indaga Biólogo completou um ano no ar. Dia 14 de julho de 2019 saiu o primeiro episódio do podcast falando sobre licenciatura. E hoje, como uma forma de comemorar, eu quero junto a você lembrar o que mudou ao longo desse um ano na nossa profissão. De antemão, já quero agradecer você que está ouvindo e acompanha o podcast. Fico muito feliz de alguma forma estar contribuindo e ter sua presença por aqui. E antes de começar, devo lembrar que o Indaga Biólogo tem um canal no YouTube onde tem vídeos semanais. Se você não conferiu, pesquisa lá no YouTube e confere, tem bastante coisa legal. Agora, sem mais enrolação, bora conversar? Antes de falarmos das mudanças em si, quero falar do podcast, contar um pouco da história dele. Lá no primeiro semestre de 2019, eu estava conversando com a Estela Mainardi, colega que também é formada em Ciências Biológicas, e estávamos falando de podcasts. Foi quando surgiu a ideia de fazermos o nosso. O propósito era ser um podcast sobre biologia, onde também se falava da profissão de biólogo. Por diferentes motivos, mas principalmente falta de tempo dos dois, acabou que esse projeto não vingou. Mas aí foi que eu resolvi fazer o Indaga Biólogo, onde a proposta era tratar só da profissão mesmo. E no dia 14 de julho de 2019 eu lancei o primeiro episódio falando de licenciatura, e com uma qualidade bem duvidosa. Lá no início a ideia era só fazer o podcast e ver como ia ser a aceitação. Eu não tinha esperança de ter muita gente ouvindo, já que a nossa classe é um pouco desunida e desligada quanto aos assuntos que eu falo aqui. Mas com o tempo foi aparecendo mais gente interessada e isso foi até me surpreendendo em certos momentos. Com isso, acabei resolvendo fazer vídeos para o canal do YouTube, para tratar de alguns assuntos pontuais. E hoje tem essa estrutura do podcast mais canal do YouTube também. Além disso, também tem o site do Indaga Biólogo, que funciona como repositório de tudo que é publicado e também tem alguns textos que eu deixo postados por lá. Então, resumindo tudo, tem o conteúdo do podcast com os episódios, tem vídeo no YouTube e tem textos no site do podcast. E no Instagram tem conteúdos diferenciados que coloco tentando ajudar o pessoal a entender um pouco melhor a profissão, respondendo perguntas básicas, como por exemplo, qual a diferença entre bacharelado e licenciatura. Tudo isso é produzido por uma equipe de um homem só, que no caso sou eu. Então por isso, apesar de querer produzir mais coisas, diferentes conteúdos que ajudem quem está ouvindo ou lendo, ainda não é possível, pois sozinho fica difícil e também essa atividade não é a única que eu faço, além de não ser remunerado para isso. Mas novidades vêm por aí e talvez isso mude. Agora que deu para entender um pouco da origem do podcast e o que tanto tem associado a ele, que tal apresentar o que mudou quanto à nossa profissão ao longo desse ano? Teve bastante coisa acontecendo. Começando pela regulamentação da profissão, nesse um ano foi possível observar novas resoluções na área de análises clínicas animais, abrindo ainda mais um leque que carecia de uma regulamentação garantindo a atuação do profissional biólogo. Houve a publicação da Resolução CFBio número 538, que dispõe sobre a atuação do biólogo na área de análises clínicas animal, e da Resolução CFBio número 539, que dispõe sobre a atuação do biólogo na área de procedimentos in vitro da biologia da transfusão animal. Com certeza a publicação dessas resoluções representaram um ganho para muitos biólogos que atuam nessa área, mas encontrava empecilhos devido à falta de uma regulamentação. Além disso, um outro ganho da nossa profissão foi a publicação da Resolução CFBio número 540, que aumentou o leque de especialidades dos biólogos.
Áreas como aquicultura, circulação extracorpórea, controle de vetores e pragas, gestão ambiental, paisagismo e reprodução humana assistida foram acrescidas na lista de especialidades da nossa profissão. Entretanto, apesar desses avanços, ainda continuamos patinando quanto a alguns assuntos básicos, como por exemplo o piso salarial. Nesse um ano não houve qualquer novidade quanto a esse tema. O projeto de lei referente a esse tema, PL 5755 de 2013, não saiu da Câmara dos Deputados. Outros projetos, como o PL 3423 de 2012, que trata sobre a atuação do biólogo com sementes e mudas, também não tiveram qualquer avanço. Tratando de pandemia do coronavírus, houve nesses últimos dias a publicação da Lei número 14.023, que determina a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e a manutenção da ordem pública durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. E dentre esses profissionais, o biólogo foi incluso no leque de essenciais. Mas falando dos nossos representantes, o que ocorreu neste ano? Durante este ano, houve a eleição e a posse da nova gestão do CFBio, que não é tão nova assim. Na verdade, em sua maior parte, são pessoas que já estavam dentro do sistema CFBio-CRBio. Apesar disso, eles representam uma esperança de mudanças, o que por enquanto não ficou tão evidente. Além disso, também vale destacar que houve um imbróglio quanto ao CRBio 3, onde foi eleita uma chapa, depois ela foi destituída, outra sumiu, depois foi destituída e por fim entrou um processo de intervenção. Enfim, mais uma daquelas brigas judiciais que quem acaba perdendo é o biólogo. Mas de uma forma positiva, foi possível ver os conselhos se posicionando mais sobre alguns temas que antes ficavam um pouco de fora, como por exemplo ações do governo em áreas de atuação do biólogo. Somado a isso, os conselhos, em especial o CRBio 01, estão buscando gerar conteúdos que conscientizam mais o biólogo da sua profissão. Quanto às associações, foi muito legal ver elas se movimentando para realizar eventos para os biólogos, trazendo novidades e buscando fazer com que estes consigam se capacitar. Isso se destacou principalmente durante o período da pandemia, onde a BioNM realizou o evento Um Olhar Biológico sobre a Pandemia, e a Atobio realizou a live Serpentes Peçonhentas e Acidentes Ofídicos no Tocantins. Entretanto, como nem tudo são flores, durante esse período perdemos mais um sindicato, o mais antigo deles por sinal. Meio que sem avisar e quietinho, o SindBio-RS, Sindicato do Rio Grande do Sul, fechou as portas, restando neste momento somente o SindBio-DF, o Sindicato do Distrito Federal. No geral, continuamos patinando nos mesmos assuntos quanto à representação. Existe um sistema de conselhos que não agrada aos biólogos, porém que vem demonstrando algumas mudanças mínimas. Instituições que poderiam suprir demandas complementares, garantir melhorias da profissão, ainda são quase inexistentes, e as poucas que existem estão sendo fechadas. Entretanto, recentemente começou um movimento novo chamado Biólogos na Luta. Eles estão no Instagram e parece ser algo articulado nacionalmente para melhorias. Ainda é algo novo e é necessário ver qual rumo irá tomar e aonde irá chegar. Mas já representa uma esperança, algo que possa mudar a nossa classe. Quem sabe? Para fechar nossa conversa, eu quero falar de um assunto específico, a pandemia. A partir dela, quero puxar a reflexão sobre outros temas. A partir do momento que começou essa pandemia, muita coisa aconteceu. O biólogo se destacando na mídia ao falar do Covid-19, o governo criando cursos para serem feitos para casos emergenciais, o governo esquecendo da nossa classe e, por fim, mais recentemente, o governo lembrando de nós através da Lei Federal 14.023, que citei no começo do episódio. Quando tudo isso começou, se iniciou um bombardeamento de informações, a busca de conhecimento foi constante, assim como a divulgação científica para se evitar o agravamento da situação. No ramo da pesquisa, é possível destacar a presença de profissionais como Gustavo Cabral, do Instituto do Coração, o INCOR, que vem atuando no desenvolvimento de vacina.
Além disso, existem profissionais atuando na área técnica fazendo diagnóstico, como Antônio Petersen, Robson Delay e Rutilene Souza, todos destacados em matérias do CFBio. Já na área de divulgação científica, surgiram vários canais do YouTube com biólogos falando sobre esse tema, assim como colunistas de jornais e outros meios de comunicação, como o Instagram. Posso citar aqui o caso do Átila Yamarino, Hugo Fernandes e a Natália Pasternak. Inclusive, o Átila e a Natália participaram do programa Roda Viva da TV Cultura, um programa que passa em cadeia nacional. Do ponto de vista de visibilidade, é possível dizer que essa pandemia deu uma luz novamente sobre a nossa profissão, lembrando a sociedade que somos um dos profissionais que atuam diretamente no combate a essa pandemia. Porém, isso não significa que ao lembrar disso vamos ganhar respeito ou que vamos ter condições da profissão melhoradas. Ao longo desse período, por exemplo, houve iniciativas do governo federal fazendo propagandas em defesa e respeito aos profissionais da área da saúde. Em algumas delas, o biólogo foi esquecido, tanto que teve que existir por parte do CFBio e grupos independentes como Preservando a Profissão Biólogo a divulgação de notas e materiais reafirmando que o biólogo é um profissional totalmente capacitado para atuar nessa área. Por fim, vale lembrar que foi criado um curso obrigatório pelo Ministério da Saúde para preparar profissionais para um voluntariado em caso de emergência. Um curso simples, básico e online, mas que foi contestado por muitos que não se acham profissionais da área da saúde. E depois de reclamações acabou não sendo mais obrigatório. Com certeza, a imagem da reclamação foi algo que ficou marcado como negativo, refletindo para o agravamento do esquecimento por parte do governo federal. Com isso, coloco um ponto final na nossa conversa. Finalizando mais um Indaga Biólogo comemorando o primeiro ano do podcast. Falei aqui de algumas coisas que aconteceram ao longo desse primeiro ano, mas tem muitas outras, como problemas na área ambiental, projeto de lei para criar uma profissão a partir de áreas de atuação da nossa classe, não biólogos sendo registrados no Conselho de Biologia, enfim, vários assuntos que posso ir falando ao longo do tempo. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiologo@gmail.com. Um abraço e até mais.